אנחנו מאמינים בני מאמינים. Shalom a todos. Gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, quem gostar, né? Quem gostar, deixe seu like aí, que vai ajudar o canal, compartilhem bastante. E vamos continuar a série aqui sobre demônios, né? Suas origens, como que o Tanar e a Torá vê e entende, né? Como o mundo judaico entende os demônios. Agora, vale deixar bem claro que aqui eu estou trazendo uma visão mais dentro do que a Torá fala, na visão de Rambam, Maimônides, etc. Tá? Lógico que a interpretação é minha, o estudo é meu, porém dentro da visão do que eu venho aprendendo. Né? Não aquele lado místico, aquele lado que fantasia, muitas coisas, tá bom? Então, para quem não viu os outros vídeos, eu aconselho que procurem no meu canal Shedim, não Satã, os verdadeiros demônios judaicos, para vocês compreenderem a série Demônios, tudo bem? E conheça meu livro também, que está à venda no Clube dos Autores, que é Shedim, não Satã, os verdadeiros demônios judaicos. Tá lá. Bom, como eu falei já em vídeos anteriores, o Shed, ou Shedim, o Sairim, os demônios, etc., eles, como todos já sabem, acompanhando os vídeos, eles têm uma característica diferente da visão cristã, da visão ocidental, né? E da visão idólatra também, tá? Ou de religiões politeístas antigas. Existe um pensamento judaico, que fala que os demônios não vieram da morada celestial de Adonai, Baruch Hashem, né? Não é que é uma criação direta de Deus, mas uma consequência, né? Então, no mundo judaico se acredita que o Shed, os demônios, a origem deles é do mundo inferior, tá? Do mundo inferior. E esse mundo inferior em hebraico nós chamamos de Sheol, tá? E como está lá em Jó 14:13, que está escrito: me escondeste nas sepulturas, né? Sepultura em hebraico é Sheol, e me ocultaste até que a tua ira se desviasse, e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Em hebraico, mietem Sheol, tatse pinene, tatse tirene, ad shuv apecha, tashit lihok, vetizer kereni. Ou seja, aqui o medo, né, o livro de Jó, ele está demonstrando um certo temor do mundo dos mortos, que aqui é Sheol, né? E também está dando a entender que esse local é um local onde que existem dois tipos de situações lá. Um de descanso e outro de, vamos dizer, de cobrança, de sofrimento, de uma forma mais fácil de entender, tá bom? Então, prosseguindo a afirmação, baseando nisso, você pode perguntar, mas o que tem a ver isso, Isaías, com a origem do Shed vindo do mundo dos mortos, do interior? Bom, nós sabemos que aquele que pecar certamente morrerá, assim diz a Torá, né? Aquele que pecar certamente morrerá. Então, no conceito judaico é o seguinte: se eu me conecto com o mal, se eu me conecto com o que eu tenho de pior em mim, vocês vão entender essa história nos vídeos anteriores, tá? Então, se eu me conecto com o meu instinto animal e eu vou certamente fazer o mal, a consequência desse mal é a morte. Se a consequência é a morte, ou seja, ir para o Sheol, o mundo dos mortos, então certamente é de lá que vem a raiz desse desejo ruim. Então, de uma forma mais fácil para vocês entenderem, seria o seguinte: toda vez que você peca, que você erra, que você alimenta o que você tem de ruim dentro de você, você está conectando com o mundo dos mortos, com a morte. Ou seja, você passa a deixar de desejar
a vida para desejar a morte. É esse que é o conceito judaico sobre demônios, sobre praticar o mal. Ou seja, quando você pratica. Por isso que em Salmo Terrilim, ou no Salmo 16:10, está escrito: pois não deixarás a minha alma no inferno. Aqui traduziu, o trator traduziu como inferno, mas é mundo dos mortos, Sheol. Nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Em hebraico, Kilo Ta'azov, observa aqui, ó, Nafeshi li Sheol lo titem hasidecha lireot shahat. Observa que aqui, quando ele fala Nafeshi li Sheol, ou seja, minha alma no inferno, aqui é a compreensão do que eu acabei de falar. Então, quando ele percebe que o salmita aqui, ele percebe que a conexão, o mal que ele pratica, as transgressões, ou traduzindo de uma forma mais fácil, o pecado, conecta ele com a morte, ele começa a refletir e fala, olha, se eu, no caso ele quis dizer assim, se eu fazer o que é certo, se eu fazer o que é bom perante Deus, então Deus não deixará a minha alma no Sheol, ou seja, Deus vai deixar de fazer eu me conectar com a morte, porque o Sheol é o mundo dos mortos, né? O Sheol passou a existir depois que Adão e Rava, né? Ou seja, depois que a humanidade decidiu começar sua missão na Terra através da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Então nós temos que vencer isso aí, mas depois eu faço um vídeo mais detalhado sobre o assunto. Então aqui, observa que existe um medo do salmita de sua alma, de sua nefesh ficar no Sheol, né? Agora, vale lembrar que aqui ele tá apontando um lado negro do Sheol, que seria equivalente ao inferno, mas não um inferno perpétuo, tá bom? Mas seria equivalente ao inferno, beleza? E se você continuar, você vai ver que, segundo a mitologia judaica, esse conceito de demônio, ou lugar dos demônios, que seria o Sheol, né? Que é um dos lugares deles, aqui observa que se diz em Jó que existe um primogênito, aquele que veio primeiro, o primeiro demônio, como se diz. E em Jó 18:13 está escrito o seguinte: ele devorará os membros do seu corpo. Gente, eu quero muito que vocês observem bastante essa parte aqui, que aqui tem um segredo que está conectado direto com Adão e Eva, tá bom? Observa. Ele devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Bom, aqui, olha o que ele está dizendo aqui. Está falando que o primeiro Shed, ou o primeiro demônio, ele surgiu junto com a transgressão da humanidade. A transgressão do homem, que está em Gênesis 3, quando narra a história de Adão e Eva desobedecendo o Criador. E ali, quando eles passam a alimentar a desobediência, o desejo, o conhecimento, o Shed vem à existência. E é por isso que aqui em Jó chama ele de primogênito da morte, ou seja, o primeiro demônio que trouxe a morte ao mundo. Ou seja, quando Adão e Rava, eles transgridem a Torá, eles transgridem a instrução de Hashem, de Deus, bendito seja ele, ali surge a primeira consequência que leva à morte. Tá? E mais interessante é que no decorrer de Gênesis 3, tem uma parte muito interessante que fala: e a semente da mulher pisará a cabeça da serpente, e a serpente morderá o calcanhar
da semente da mulher. Então aqui, por isso que ele fala, e ele devorará os membros do seu corpo. Os membros é simbolizando a Nahash, a serpente, o nome dado ao primeiro demônio que veio à existência, chamado Nahash, de serpente, tá? E é por isso, e ele mata devorando os membros. E o mais interessante é que quando alguém falece, precisa de que algum membro, alguma parte importante do corpo deixe de funcionar para que o corpo possa falecer. Olha que coisa mais bacana, mais interessante. Em hebraico é Ekhal Badel Oro Yokhal Badaiv Bekor Mavet. Então, o primeiro aqui o primeiro demônio, vamos dizer, aqui ele é chamado de Nahash, como está lá em Gênesis, tá bom? Agora, vale lembrar que esse Shed não é o mesmo anjo da morte de Êxodo, tá? Como explicado nos vídeos anteriores, ou seja, o Shed, né, a morte é a consequência do Shed, tá? A morte não é o Shed em si, já que a morte é uma força do Criador que elimina o prosseguimento ou aflorar a continuação do mal, tá? Em todos os sentidos. Então não podemos misturar uma coisa com a outra, tá? Desculpem. Outra coisa também importante é observar que na cultura da região cananeia, inclusive no meio judaico, né, Hashem, bendito seja ele, sempre nos advertiu, como está em Deuteronômio, a não seguir outros deuses. Tá? E uma coisa muito interessante que alguns cabalistas, tá, da Kabbalah começaram a observar foi nesse trecho de Provérbios 16:14, que está escrito: Hamat Melech Malachei Mavet Veish Hakhan Yechaperenah, ou seja, o furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Aqui os cabalistas observaram, falando, quem é esse mensageiro da morte? O que é esse mensageiro da morte? Então, muitos associaram essa passagem a um demônio, a um Shed, né? Já que o Shed, ou seja, o pecado, a maldade, o demônio no conceito judaico leva à morte. Tá? E aqui ele fala e chama esse mensageiro da morte, esse Malar, né, que muitas vezes é traduzido como anjo da morte, já que a palavra Malar em hebraico tanto serve como mensageiro como para significar anjos. Ela está dizendo mensageiro da morte, ou anjo da morte. O furor do rei é como anjo da morte, se fosse traduzir conforme os cristãos e toda a cultura ocidental entende sobre o demônio, né? Então, os cabalistas observaram essa passagem e falaram, aqui está um anjo, um rei, um chefe de todos os anjos da morte. Aqui seria, no caso, um chefe. Porém, não é isso, tá? Quando fala assim, o furor do rei é como um mensageiro da morte, como um anjo da morte, mas o homem sabe apaziguará. Na verdade, o significado é o seguinte, olha. Por que rei? Lógico que Provérbios está falando de um conceito geral sobre rei, sobre monarquia, etc. Como também se refere ao Criador, tá? Sabedoria, etc. Porém, observe que o furor aqui de um rei está simbolizando o seguinte: quando você transgride a ordem natural das coisas, por exemplo, quando você agride a natureza de tal maneira, a natureza ela vai revidar com a consequência. E geralmente essas consequências trazem a morte. Um exemplo, se você não respeita as leis da natureza e desmata um morro e faz casa nesse morro, um dia esse morro pode desabar. Isso é uma consequência e vai trazer o quê? A morte, tá?
E vice-versa. Você desmata, você pode ficar sem água, não vai chover. Então, assim, eu estou pondo só um exemplo. Como também, se você começa a ofender todo mundo, você pode encontrar, se colocar numa situação de morte, né? Até com o teu próximo. Então, é dentro desse conceito que fala o furor do rei como anjo da morte, ou como mensageiro da morte. Por que rei? Porque está falando de um ser primordial, algo que trouxe toda a existência, o próprio Deus. Ou seja, se nós formos traduzir isso conforme a mensagem quer dar, ela seria mais próxima ao seguinte: olha, quando você desestabiliza a criação, traz um desequilíbrio, esse desequilíbrio liberta um anjo da morte. Aí ele prossegue, mas o homem sábio o apaziguará. Ou seja, mas aquele que compreende a Torá, aquele que compreende a vida, aquele que respeita a vida em um todo, não falo só respeitar o teu próximo, todos os conceitos que a Torá nos ensina, desde de respeitar a natureza, os animais, o ser humano, etc, etc. Quer dizer, quando nós passamos a fazer a coisa correta, nós apaziguamos a destruição, a morte. Nós afastamos de nós a desgraça, afastamos de nós o sofrimento. Então é nesse conceito que Provérbios 16, 14 está falando. E fala mensageiro da morte por quê? Porque o Shed, o demônio em si, o erro, alimentar o erro, ele é uma ligação direta para a morte, né? É uma ligação extremamente direta para a morte. Então não tem muito o que argumentar, tá bom? Agora, os sábios, analisando a questão sobre demônios, sobre Shed, eles depararam com uma coisa muito interessante. Na cultura ali da região, né, ali no meio cananeu, né, onde que se tinha vários e vários e vários deuses, vários e várias situações, os babilônicos, tá? Os babilônios, eles acreditavam, e os assírios, eles acreditavam num ídolo chamado num ídolo. Eles acreditavam num ídolo chamado Nergal, né? Que é retratado em Jeremias 39, 3. Tá? E aonde que se acreditava na mitologia, né? No caso, na religião suméria, babilônia, que esse rei, ele era um rei, deus da guerra, mais ou menos assim. Então, e por incrível que pareça, não. O interessante é que Nergal vem de Iragol, que significa caluniar, difamar, como está em hebraico, significa caluniar, né? Então, aqui se refere, tá? Se refere ao pensamento, à associação que o mundo judeu, né, e o Taná explica, se refere a esses ídolos, tá? Que não passa de enganação, ou seja, se acreditava muito na época que esses ídolos eles dominavam determinadas situações da natureza, inclusive sentimentos, o desejo de guerrear, chuva, tal, etc, no geral. Então, a Torá e o Taná, quando se refere a esses falsos ídolos, né, ela usa expressões e, por incrível que pareça, Nergal significa vem da raiz que significa caluniar e caluniar e difamar. E na origem da palavra também significa caluniar e difamar. Por quê? Porque quando a guerra ela vem através da difamação, né? Da calúnia, da difamação. Então é por isso que se usa, vem da raiz ragol, né? Que significa caluniar. Agora existe outro Shed, né? Que os sábios falam e chamam,
de Alucar. Está em Provérbios, tá? No Provérbios 30:15, que seria o filhote de sanguessuga ou um vampiro, tá? Ou um vampiro. Ele está ligado ao Lashon Hará, ou seja, quando você usa a sua língua, né, para o mal, para caluniar, para falar mal de alguém, principalmente de alguém justo ou de alguém inocente, tá? Esse shed, ele vem e suga toda vamos dizer, a sua sorte, tudo que é de bom na sua vida. Ou seja, quando você desperta esse shed, ou quando você fala mal de alguém, vale lembrar que o Lashon Hará é algo altamente prejudicial à alma e à vida de alguém. É proibido o Lashon Hará em todos os sentidos, tá? Lashon Hará é a língua estranha, a língua má, a pessoa que tem o costume de criar fofocas, falar mal, né, de alguém. E o Lashon Hará, além de vários outros fatores negativos que são despertados pelo Lashon Hará, tá? Um desses é despertado o demônio ou shed de Alucar, como está em Provérbios 30:15. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que em Provérbios, no capítulo 30, versículo 10, observa que está ligado diretamente com Lashon Hará, com a má língua, que está assim, ó, Al Taleshem Eved El Adonaiv Pen e Kalelecha Veashametá, ou seja, não calunieis o servo diante do seu Senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Aí vai ter explicando tudo relacionado à maldição, à calúnia, e lá em Provérbios 30:15 está escrito: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Essas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta, que é aqui La Aluká, Shetei Venot Hav Shalosh Renar Lo Tseba Enar Areba Lo Ameru Hom. Então, aqui, como os sábios observaram, Alucar, né, ele cria 2 filhotes de sanguessuga, né, que hoje tem 2 filhas, como está em Provérbios, que está ligado a Lashon Hará, ao mal em si. Então, o que é que os sábios querem dizer? Que toda vez que você transgride a ordem natural das coisas, vale lembrar que no conceito judeu, no conceito de Torá, transgressão não tem o mesmo significado cristão, tá? Transgressão é tudo aquilo que traz desequilíbrio à vida. Então, até uma fofoca, ela traz desequilíbrio à paz, né? Então, toda vez que você comete uma transgressão, ou seja, traz um desequilíbrio, você desperta, você cria um shed, né? Você traz à existência um demônio, um shed, e esse demônio ele vai te trazer uma consequência maligna. No caso, a Aluká, um sanguessuga, ou seja, aquilo que vai destruir, devorar tudo de bom da sua alma, da sua vida, tanto material como espiritual. Então, é muito importante que nós compreendemos isso. Porém, os sábios do Talmud, né, Talmud, Tratado de Avodah Zará, na página 17a, retratam, explicam que essas sanguessugas, né, tem 2 filhas, como falado, né, e significa que essa passagem que fala, a sanguessuga tem 2 filhas e diz, Dedê, ou me dê, né, o que se entende por dar, assim diz o Talmud. Disse Mar Ukba, é a voz das 2 filhas que choram do Gehenna, inferno, chamando para este mundo, ou seja, chamando para o inferno.
Traga, traga, disse Rabino Isdá em nome de Mar Ukba. É a voz do inferno chorando e chamando. Traga-me as duas filhas que choram e chamam neste mundo. Traga, traga. Ou seja, o Talmud diz que a sanguessuga e as filhas é a voz do próprio inferno, chamando aquelas pessoas que se conectam ao mal, aos seus próprios desejos. Vale lembrar, gente, que todo o mal que veio à existência e que se mantém na existência no mundo, seja de uma pequena partícula de mal, um pequeno pensamento, a guerras, etc., a grandes atrocidades, nada mais é do que cada ser humano alimentando esse mal. Então, por exemplo, tem uns que alimentam a raiva, tem outros que alimentam o egoísmo, tem outros que alimentam a arrogância, tem outros que alimentam a tristeza. E imagina mais de 7 bilhões de pessoas alimentando um pouco desse mal, né? Cada 7 bilhões de pessoas, cada ser humano alimentando um pouco do mal. Se torna um mal extremo. E o resultado disso é o que nós estamos vendo hoje, tanto nos jornais, né, como no dia a dia. E isso faz tanta lógica que antigamente tinha menos pessoas, né, menos pessoas alimentando o mal. Então, por consequência, até a própria natureza agia de forma diferente. Vamos usar aqui os termos da natureza, se tinha mais chuva, menos agressão à natureza em si, menos impacto ambiental e social. Então, o mal ele está generalizado. E é por isso que o Talmud fala que no inferno, né, como está lá em Provérbio, a sanguessuga simboliza todo o inferno, né? Significa o desejo do inferno de buscar, e as filhas, o desejo do homem. Então, toda vez que nós não nos corrigimos, desde um pequeno sentimento negativo até a conclusão desses sentimentos, nós alimentamos o mal e nós damos força para o guerrinhon, para o inferno. E é por isso que o Talmud fala que o inferno clama, chama, venha, venha, traga-me, traga-me, assim diz os sábios do Talmud, simbolizando, falando que o inferno clama pelas almas humanas. Por quê? Porque nós alimentamos esse cheiro, nós alimentamos o mal, nós não nos corrigimos, nós cada dia alimentamos a Alucard, né? O sanguessuga e os demônios, o Shed em si. Então, essa é uma das interpretações, né? Porque é muito importante que o estudioso da Bíblia, né? Eu falo da Bíblia porque é uma forma fácil de todos entender, já que os vídeos é para todos, né? Lógico que vão ter amigos aqui do canal que vão concordar, outros não, né? A proposta do meu canal, é mostrar o outro lado da moeda para vocês, tá? E não adianta você estudar o que vocês chamam de Antigo Testamento, de Taná e Torá para nós, sem conhecer verdadeiramente como que foi escrito o Taná e a Torá, como que verdadeiramente o significado das palavras, por que o Taná e a Torá usa determinado tipo de palavra, tá? E conhecer mais profundamente as leis de Hashem, de Deus, para que vocês possam compreender a magnitude de cada ação, pensamento e situação do dia a dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vai ter continuação, tá? A série Demônios é longa, a gente ainda tem muitos vídeos para fazer. Se eu demorar uma semana, duas, não liguem, porque é por questão de trabalho, mas assim que eu tenho tempo, eu posto o vídeo para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, se inscreva no canal, compartilhem, tá, gente? Compartilhem, é muito importante, tá? Que quanto mais vocês compartilharem, mais vou ficar animado para continuar os vídeos, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Conheça meu livro também chamado Shedim, não Satã, os verdadeiros demônios judaicos, que está à venda no site Clube dos Autores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Shalom e até o próximo vídeo.
אנחנו מאמינים בני מאמינים.